Há mais de 1,2 bilhões de carros licenciados nas ruas do mundo atualmente. Então, talvez não seja surpresa que algumas pessoas dirijam assim. Mas o que talvez as surpreendam é que agora elas estão sendo filmadas. Com mais de 50 milhões de pessoas por ano se ferindo nas ruas do mundo, o uso de câmeras dentro dos carros teve um aumento meteórico. Os incidentes capturados em vídeo são passados para a polícia para ajudar a condenar motoristas imprudentes e evitar fraudes nas seguradoras de veículos. Mas frequentemente também testemunhamos casos bizarros que acontecem no trânsito. As imagens capturadas por esses motoristas viraram uma sensação na internet. Neste programa, veremos vídeos hilários, perigosos e também bizarros filmados por veículos do mundo todo. E procuramos as pessoas que registraram esses momentos em vídeo. Eu realmente fiquei assustado pra caramba. Para descobrir a história por trás dessas imagens. Está lá e é perigoso. Mesmo algumas delas sendo bem chocantes, nenhum dos acidentes registrados chegou a ser fatal. Selecionamos alguns dos casos mais surpreendentes já registrados pelas câmeras. Então, preparem-se para ver os momentos mais inacreditáveis do trânsito agora. Loucuras no trânsito. Hoje, as câmeras registram alguns dos motoristas mais perigosos do mundo que causam caos nas ruas, dirigindo sem se importar com as outras pessoas. E alguns que não conseguem fazer as manobras mais simples. Também veremos motoristas encarando a fúria da mãe natureza. Mas primeiro, você deve se achar muito bom atrás do volante, mas com esses motoristas à solta, ninguém está seguro. Mais de 3.400 pessoas morrem nas ruas do mundo todos os dias. A gente vê muita falta de cuidado, as pessoas dirigem em alta velocidade, elas dirigem sem concentração nenhuma, fazendo outras coisas e, em alguns casos, não demonstram nenhum respeito pelos outros. Na Rússia, esse motorista de caminhão claramente está com pressa. Ele bate no carro e quase colide de frente com o ônibus. Não sei qual era o problema dele, mas deve ser difícil de justificar isso. Mesmo sem nenhuma indicação na pista, essa é uma travessia de pedestres. Mas esse motorista não se importa. Nem de ter passado por cima do pé da moça. Ele vai embora. Parece que ele acha que dá para ultrapassar 5 carros na contramão. E mesmo depois de ter batido no outro carro, ele ainda não consegue entender o que fez de errado. Enquanto isso, no Reino Unido, outro rapaz está tentando provar sua masculinidade, ultrapassando quando não deveria. Graças à atenção dos outros pilotos, ele consegue sair dessa. Mas esse outro motorista não teve a mesma sorte. Ele estava tão rápido que não deu tempo. Ele é um dos 50% dos motoristas que ultrapassam o limite de velocidade nas estradas. Ele bate no caminhão, que é jogado em cima de um carro, arruinando o dia de todo mundo. Esse cara está no limite de velocidade, curtindo um belo entardecer. Acho que é por isso que há placas de pare nos cruzamentos. Quando nós falamos de direção perigosa, nós falamos de atitudes. Todo mundo aprende a dirigir num certo padrão. A gente tem que seguir esse padrão para passar no teste. Mas as atitudes das pessoas é que atrapalham o trânsito. Esse é o grande problema. Claramente, há motoristas que acham que estão acima das leis de trânsito. Mas motoristas imprudentes não colocam apenas a si mesmos em risco. Eu fui buscar a minha esposa e a minha filha num show em Liverpool. E de repente eu percebi que um carro entrou do nada na nossa frente, com tudo apagado. Ele começou a ir de um lado para o outro. Na hora eu achei que o cara estava bêbado, ou então drogado.
Depois, eu comecei a ficar preocupado com aquela situação. Ele não conseguia andar reto. Quando ele começou a jogar o carro de um lado para o outro, sem parar, eu decidi pegar meu celular. Eu descrevi o que estava acontecendo para que alguém pudesse parar esse cara o mais rápido possível. Hi, good evening. I'm currently following a car with no lights on. He's all over the road. He's definitely going to... Eu ia deixar aquilo continuar. Depois era capaz de eu ver que esse cara matou alguém, ou que ele acabou se matando, sei lá. Eu não queria que uma coisa dessas acontecesse. Yeah, he's now on the opposite side of the road. I'm going to carry on following him because he's going to kill somebody. Eu não sei se ele estava tentando me despistar, mas pareceu que sim. E eu tentei fazer de tudo para conseguir acompanhar ele. No, he's trying to get me. Definitely, so I'm following him now because he's pulling away. Algumas vezes, só para conseguir acompanhar ele, eu tive que chegar a 70, 80 km por hora em uma pista normal. Teve alguns momentos em que ele quase bateu em outros carros. Eu nunca tinha visto nada assim antes. A batida aconteceu tão de repente. É óbvio que ele estava bêbado. O que fez com que ele jogasse o carro em cima de outro estacionado. E então foi isso. O carro capotou na hora. Quando a batida aconteceu, a gente pulou para fora do carro. E dava para escutar a minha filha no banco de trás gritando e também chorando bastante. Parecia que o motorista não tinha se machucado. Pouca coisa, foram só uns cortes no rosto. E por incrível que pareça, tinha uma cadeirinha de criança no carro. Nós ficamos preocupados, mas quando olhamos, só tinha ele mesmo lá dentro. Isso me deixou mais atento. Quando eu vejo um carro com tudo apagado, sabe? Eu penso, e se tiver mais trânsito, os acidentes que esse carro pode causar? Nesse caso do motorista bêbado que foi registrado em vídeo, o condutor era um rapaz de 19 anos. Ele foi a julgamento e sua habilitação acabou sendo suspensa por 26 meses. Ele vai ficar fora das ruas por um tempo. Desde os anos 80, houve uma diminuição de 50% dos casos de bebida e direção no mundo. Mas isso não quer dizer que quem ainda age assim seja menos perigoso. Prejudica suas decisões, prejudica seu tempo de reação e pode prejudicar a sua visão. A bebida prejudica quase tudo. Essa é uma das coisas mais perigosas que você pode fazer, além de ser uma das mais egoístas. Esse cara acreditou que seria seguro beber e dirigir se usasse um capacete, mas acho que ele não esperava vomitar quando colocou. O policial pede para ele sair do carro. Ele parece um membro do Daft Punk alcoolizado. É claro que eu consigo tocar meu pé esquerdo com minha mão direita. É fácil. Ora, não, eu caí. Por fim, ele admite a derrota e rola por bêbado quando decidiu nelo com meia. Na Inglaterra, esse motorista bêbado não está nada contente pela polícia segui-lo. Já esse outro parece bem menos incomodado, enquanto cruza a pista lentamente a meros 25 km por hora. Nos Estados Unidos, esse motorista bêbado não é... Who is apparently intoxicated. He is all over the road. Whoa! Man, he's going 92. Oh, holy goodness. Quase que ele fala um palavrão. Peço desculpas a todos que estão ouvindo.
Em Minsk, na Bielorrússia, já houve uma batida e o motorista de táxi bêbado responsável por ela está fora de controle tentando fugir do local. A maioria das pessoas tentaria ajudar, mas o carro da direita só quis sair dali. Já que o taxista insiste em manter seu trajeto, cabe ao motorista do ônibus fazer justiça com as próprias mãos. E não é só com motoristas bêbados que temos que nos preocupar. Na Rússia, vemos o atropelamento mais lento do mundo. E do outro lado da cidade, um caso de carros sendo atropelado. Quanto mais eu vejo esse vídeo, mais me lembro do filme O Ataque da Mulher de 15 metros. No Reino Unido, esse motorista não é nada educado. What the Well, you got everything you deserve, you Eu avisei. He ain't gonna drive off, is he? He is. What is it? There's cars everywhere. There's cars. Find a place, man. Adorei esse cara falando tudo que não posso dizer. De todos os lugares que você pode cair bêbado da moto, nunca seria perto de um carro de polícia. Aí já é demais. Eu adoraria ver como ele tentou sair dessa. Oi, mamãe. É você, mamãe? Eu fui um bom garoto, mamãe. Me leva pra casa, mamãe. Se você não consegue nem ficar de pé, não deveria estar dirigindo. Em Montana, o tempo pode mudar num piscar de olhos. E isso causa vários problemas nas estradas por todo o estado. Às vezes, no inverno, quando as estradas ficam muito ruins, a gente chega a ver 400 acidentes por semana em todo o estado. As pessoas, elas não vou dizer que esquecem como se dirige, mas elas não estão acostumadas a esse clima e às vezes as pessoas acham que a pista está limpa, mas há uma camada imperceptível de gelo nela. O capitão Jim Kitchen já viu centenas de acidentes nas estradas do estado de Montana. Mas no inverno passado houve um que ele nunca irá esquecer. Eu estava em casa eu me vesti, entrei no carro e fui trabalhar. Havia bastante neve, era praticamente uma nevasca. Quando neva desse jeito e temos muito trânsito, muitas pessoas não tomam cuidado e foi isso que aconteceu nesse dia. As pessoas não prestaram atenção e foi uma confusão. Havia um veículo parado perto do guarda-reio. Essa foi a batida inicial. Ela perdeu o controle na pista escorregadia e bateu no guarda-reio. Um policial estava lá. Ele chamou o guincho e posicionou a viatura de uma forma que as outras pessoas pudessem ver. E foi quando o caminhão veio descontrolado e atingiu o carro. Ela estava no carro sem o cinto de segurança e havia duas crianças atrás com o cinto. Quando o caminhão bateu, você fica que nem uma bola de gude numa lata se estiver sem o cinto. E há uma grande chance de você ser arremessado pelo vidro. Com tudo voando para todo lado, não dá para ver o que está acontecendo. Ela foi arremessada para fora do carro e deve ter voado pelo ar antes de cair no chão. Sorte que as crianças estavam com cinto, senão elas teriam sido arremessadas também. Vigilance and medical, we just had a semi-truck plow into the car that's crashed. At the 91, send medical quick. Em meio ao caos da batida, os policiais não viram que a mulher foi arremessada do carro. The medical bag out of the trunk. Keep talking to me. There's another lady missing. Foi um caos. Não parava de nevar. E nesse tipo de situação você fica assustado e acaba não percebendo o que está acontecendo na estrada. We need more people. Heads up, heads up, heads up! Heads up! Watch out! Conforme o tempo piora e as batidas continuam, os policiais percebem o quanto a situação é séria. E não terminou ainda.
pois uma caminhonete segue em direção à mulher ferida. O oficial Templeton gritou para o oficial Palmer tomar cuidado. E foi aí que o oficial Palmer tirou a moça do caminho. Se o oficial Templeton não tivesse dito nada, os dois teriam sido atingidos. Down the interstate, we've had multiple near people hit. They are going like crazy. Everybody needs to go to the fence. Are you, ma'am, stay with me. Ma'am, stay with me, okay? Don't go to sleep from Missoula. They're going to take you to the hospital. Num trecho de uns 10 quilômetros, houve umas 10 batidas. Sem o Capitão Kitty e sua equipe para lidar com a situação, o resultado poderia ter sido bem pior. Um dos principais motivos de termos divulgado as imagens é para conscientizar as pessoas do que ocorre nas estradas. Elas precisam entender que isso acontece e é por isso que elas têm que dirigir com cuidado. É tão fácil as pessoas serem mais cautelosas e irem mais devagar e dirigirem de acordo com o clima. Mas tem gente que não toma cuidado quando dirige com o tempo ruim. Há um aumento de incidentes quando o tempo piora. A gente recomenda para os motoristas tomarem mais cuidado. Motoristas têm que prestar bastante atenção nas condições do tempo. As coisas podem ficar bem complicadas quando tentamos desafiar a mãe natureza. E esses vídeos comprovam o que estou dizendo. Com menos visibilidade e pistas escorregadias, dirigir na chuva não é divertido. A menos que você seja cliente. Por causa da chuva, esse ciclista está tendo um péssimo dia. E quando ele achou que não dava para piorar... piora. Desculpa, eu não deveria estar rindo como os caras do carro, mas... não tenho o que dizer. E não estamos falando só de uma simples chuva, estamos falando de atos de Deus, ou atos de Alá, ou atos de Vishnu, ou atos do Spock, ou de quem você acredite. Esse cara saiu para fazer compras, mas subestimou o mau tempo. Quando a tempestade piora, ele tenta voltar para a segurança de garagem, mas ela já não existe mais. A destruição continua em Colômbia, onde este carro é atingido por granizos gigantes. E não é só isso que pode cair do céu. Câmeras na Rússia registraram um meteoro explodindo na atmosfera da Terra. Numa nevasca nos Estados Unidos, um grupo de carros teve a péssima ideia de se juntar para se aquecerem, causando um caos na pista. Parece que quem estava filmando não gosta de demonstrações públicas de carinho e decidiu desviar desse abraço coletivo de 40 carros. Na Sibéria, sabe-se lá como esse cara conseguiu se meter no meio desse inferno na Terra. Devia dar para ver esse incêndio de longe. Mas acho melhor não parar para perguntar como esse outro motorista fez. Por que pareça, ele escapou sem um arranhão. Em Taiwan, todos estão dando a sua vida. Mas você não odeia quando está dirigindo e um tornado encherido vem atrás de você? Tchau, tchau, carro branco. Boa sorte. Mas, de onde aquela mulher apareceu? Olha, tem uma mulher ali. Acho que nem ela sabe. Que incrível.
Não importa se você é um bom motorista. Quando a mãe natureza ataca, estamos todos à mercê dela. Quando o tempo está muito ruim, nós aconselhamos os motoristas a, antes de partirem, conferirem o tempo e pensarem se é realmente necessário sair. Nós vimos motoristas imprudentes, pessoas bêbadas e a força do clima. Num trecho de uns 10 quilômetros, houve umas 10 batidas. Sem o Capitão Kitty e sua equipe para lidar com a situação, o resultado poderia ter sido bem pior. Um dos principais motivos de termos divulgado as imagens é para conscientizar as pessoas do que ocorre nas estradas. Elas precisam entender que isso acontece, e é por isso que elas têm que dirigir com cuidado. É tão fácil as pessoas serem mais cautelosas e irem mais devagar e dirigirem de acordo com o clima. Mas tem gente que não toma cuidado quando dirige com o tempo ruim. Há um aumento de incidentes quando o tempo piora. A gente recomenda para os motoristas tomarem mais cuidado. Motoristas têm que prestar bastante atenção nas condições do tempo. As coisas podem ficar bem complicadas quando tentamos desafiar a mãe natureza. E esses vídeos comprovam o que estou dizendo. Com menos visibilidade e pistas escorregadias, dirigir na chuva não é divertido. A menos que você seja que nem esses caras. Por causa da chuva, esse ciclista está tendo um péssimo dia. E quando ele achou que não dava para piorar... piora. Desculpa, eu não deveria estar rindo como os caras do carro, mas... não tenho o que dizer. E não estamos falando só de uma simples chuva, estamos falando de atos de Deus, ou atos de Alá, ou atos de Vishnu, ou atos do Spock, ou de quem você acredite. Esse cara saiu para fazer compras, mas subestimou o mau tempo. Quando a tempestade piora, ele tenta voltar para a segurança de bagagem, mas ela já não existe mais. A destruição continua em Colômbia, onde este carro é atingido por granizos gigantes. E não é só isso que pode cair do céu. Câmeras na Rússia registraram um meteoro explodindo na atmosfera da Terra. Numa nevasca nos Estados Unidos, um grupo de carros teve a péssima ideia de se juntar para se aquecerem, causando um caos na pista. Sorte que as crianças estavam com cinto, senão elas teriam sido arremessadas também. Vigilance and medical, we just had a semi-truck plow into the car that crashed. 301 at the 91, send medical quick. Em meio ao caos da batida, os policiais não viram que a mulher foi arremessada do carro. The bag out of the trunk. Keep talking to me. There's another lady missing. Foi um caos. Não parava de nevar. E nesse tipo de situação você fica assustado e acaba não percebendo o que está acontecendo na estrada. We need more people. Heads up, heads up, heads up! Heads up! Watch out! Conforme o tempo piora e as batidas continuam, os policiais percebem o quanto a situação é séria. E não terminou ainda, pois uma caminhonete segue em direção à mulher ferida.
O oficial Templeton gritou para o oficial Palmer tomar cuidado. E foi aí que o oficial Palmer tirou a moça do caminho. Se o oficial Templeton não tivesse dito nada, os dois teriam sido atingidos. We need to go down the interstate. We've had multiple near people hit. They are going like crazy. Everybody needs to go to the fence. Are you, ma'am, stay with me. Ma'am, stay with me, okay? Don't go to sleep from Missoula. They're going to take you to the hospital. Num trecho de uns 10 quilômetros, houve umas 10 batidas. Sem o Capitão Keating e sua equipe para lidar com a situação, o resultado poderia ter sido bem pior. Um dos principais motivos de termos divulgado as imagens é para conscientizar as pessoas do que ocorre nas estradas. Elas precisam entender que isso acontece, e é por isso que elas têm que dirigir com cuidado. É tão fácil as pessoas serem mais cautelosas e irem mais devagar e dirigirem de acordo com o clima. Mas tem gente que não toma cuidado quando dirige com o tempo ruim. Há um aumento de incidentes quando o tempo piora. A gente recomenda para os motoristas tomarem mais cuidado. Motoristas têm que prestar bastante atenção nas condições do tempo. As coisas podem ficar bem complicadas quando tentamos desafiar a mãe natureza. E esses vídeos comprovam o que estou dizendo. Então, talvez não seja surpresa que algumas pessoas dirijam assim. Mas o que talvez as surpreendam é que agora elas estão sendo filmadas. Com mais de 50 milhões de pessoas por ano se ferindo nas ruas do mundo, o uso de câmeras dentro dos carros teve um aumento meteórico. Os incidentes capturados em vídeo são passados para a polícia para ajudar a condenar motoristas imprudentes e evitar fraudes nas seguradoras de veículos. Mas frequentemente também testemunhamos casos bizarros que acontecem no trânsito. As imagens capturadas por esses motoristas viraram uma sensação na internet. Neste programa, veremos vídeos hilários, perigosos e também bizarros filmados por veículos do mundo todo. E procuramos as pessoas que registraram esses momentos em vídeo. Eu realmente fiquei assustado pra caramba. Para descobrir a história por trás dessas imagens. Está lá e é perigoso. Mesmo algumas delas sendo bem chocantes, nenhum dos acidentes registrados chegou a ser fatal. Selecionamos alguns dos casos mais surpreendentes já registrados pelas câmeras. Então, preparem-se para ver os momentos mais inacreditáveis do trânsito agora. Loucuras no trânsito. Hoje, as câmeras registram alguns dos motoristas mais perigosos do mundo que causam caos nas ruas, dirigindo sem se importar com as outras pessoas. E alguns que não conseguem fazer as manobras mais simples. Também veremos motoristas encarando a fúria da mãe natureza. Mas primeiro, você deve se achar muito bom atrás do volante, mas com esses motoristas à solta, ninguém está seguro. Mais de 3.400 pessoas morrem nas ruas do mundo todos os dias. A gente vê muita falta de cuidado, as pessoas dirigem em alta velocidade, elas dirigem sem concentração nenhuma, fazendo outras coisas e, em alguns casos, não demonstram nenhum respeito pelos outros. Na Rússia, esse motorista de caminhão claramente está com pressa. Ele bate no carro e quase colide de frente com o ônibus. Não sei qual era o problema dele, mas deve ser difícil de justificar isso. Mesmo sem nenhuma indicação na pista, essa é uma travessia de pedestres. Mas esse motorista não se importa. Nem de ter passado por cima do pé da moça. Ele vai embora. Parece que ele acha que dá para ultrapassar 5 carros na contramão. E mesmo depois de ter batido no outro, percebi que um carro entrou do nada na nossa frente, com tudo apagado.
Don't worry, love. Let him get done. Ele começou a ir de um lado pro outro. Na hora eu achei que o cara tava bêbado, ou então drogado. Depois, eu comecei a ficar preocupado com aquela situação. Ele não conseguia andar reto. Quando ele começou a jogar o carro de um lado pro outro, sem parar, eu decidi pegar meu celular. Eu descrevi o que estava acontecendo para que alguém pudesse parar esse cara o mais rápido possível. Hi, good evening. I'm currently following a car with no lights on. He's all over the road. He's definitely going to... Ia deixar aquilo continuar. Depois era capaz de eu ver que esse cara matou alguém, ou que ele acabou se matando, sei lá. Eu não queria que uma coisa dessas acontecesse. Yeah, he's now on the opposite side of the road. I'm going to carry on following him because he's going to kill somebody. Eu não sei se ele estava tentando me despistar, mas pareceu que sim. E eu tentei fazer de tudo para conseguir acompanhar ele. Algumas vezes, só para conseguir acompanhar ele, eu tive que chegar a 70, 80 km por hora em uma pista normal. Teve alguns momentos em que ele quase bateu em outros carros. Eu nunca tinha visto nada assim antes. A batida aconteceu tão de repente. É óbvio que ele estava bêbado. O que fez com que ele jogasse o carro em cima de outro estacionado. E então foi isso. O carro capotou na hora. Quando a batida aconteceu, a gente pulou para fora do carro. E dava para escutar a minha filha no banco de trás gritando e também chorando bastante. Parecia que o motorista não tinha se machucado. Pouca coisa, foram só uns cortes no rosto. E por incrível que pareça, tinha uma cadeirinha de criança no carro. Nós ficamos preocupados, mas quando olhamos, só tinha ele mesmo lá dentro. Isso me deixou mais atento. Quando eu vejo um carro com tudo apagado, sabe? Eu penso, e se tiver mais trânsito, os acidentes que esse carro pode causar? Ter seu trajeto, cabe ao motorista do ônibus fazer justiça com as próprias mãos. E não é só com motoristas bêbados que temos que nos preocupar. Na Rússia, vemos o atropelamento mais lento do mundo. E do outro lado da cidade, um caso de carros sendo atropelado. Quanto mais eu vejo esse vídeo, mais me lembro do filme O Ataque da Mulher de 15 metros. No Reino Unido, esse motorista não é nada educado. Well, you got everything you deserve, you. Eu avisei. He ain't gonna drive off, is he? He is. What is it? There's cars everywhere. There's cars. Find a place, man. Adorei esse cara falando tudo que não posso dizer. De todos os lugares que você pode cair bêbado da moto, nunca seria perto de um carro de polícia. Aí já é demais. Eu adoraria ver como ele tentou sair dessa. Oi, mamãe. É você, mamãe? Eu fui um bom garoto, mamãe. Me leva pra casa, mamãe. Se você não consegue nem ficar de pé, não deveria estar dirigindo. Em Montana, o tempo pode mudar num piscar de olhos. E isso causa vários problemas nas estradas por todo o estado. Às vezes, no inverno, quando as estradas ficam muito ruins, a gente chega a ver 400 acidentes por semana em todo o estado. As pessoas, elas não vou dizer que esquecem como se dirige, mas elas não estão acostumadas a esse clima e às vezes as pessoas acham que a pista está limpa, mas há uma camada imperceptível de gelo nela.
O capitão Jim Kitchen já viu centenas de acidentes nas estradas do estado de Montana. Mas no inverno passado, houve um que ele nunca irá esquecer. Eu estava em casa eu me vesti, entrei no carro e fui trabalhar. Havia bastante neve, era praticamente uma nevasca. Quando neva desse jeito e temos muito trânsito, muitas pessoas não tomam cuidado e foi isso que aconteceu nesse dia. As pessoas não prestaram atenção e foi uma confusão. Havia um veículo parado perto do guarda-reio. Essa foi a batida inicial. Ela perdeu o controle na pista escorregadia e bateu no guarda-reio. Um policial estava lá. Ele chamou o guincho e posicionou a viatura de uma forma que as outras pessoas pudessem ver. E foi quando o caminhão veio descontrolado e atingiu o carro.